Abençoa o teu servo e ilumina-o para a honra e glória do teu nome. É o que eu peço e agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Gerlando, Deus te abençoe. Amém. Glória a Deus. Bom dia, né, igreja? Já quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor. Amém? Que nós possamos nesta manhã aprender um pouco mais daquilo que Deus quer nos ensinar por intermédio da sua palavra. Amém? E hoje nós iremos meditar na palavra que se encontra lá no Evangelho de Lucas. Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. Ele vai se dividir aqui em algumas parábolas e nós iremos meditar hoje justamente em uma dessas parábolas que está em Lucas, a parábola do fariseu e o publicano. Uma parábola conhecida já, bem conhecida, e a qual nós podemos tirar grandes lições. Eu tenho certeza que cada um de nós iremos aprender algo, porque é algo da parte de Deus, é algo que Deus deixou para que nós pudéssemos tirar lições, amém? De suas parábolas. Louvado seja o Senhor. Vamos fazer a leitura a partir do versículo 9. Lucas 18, versículo 9, amém? Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Verso 12: jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Louvado seja o Senhor. Antes de iniciarmos a meditação, gostaria de fazer mais uma oração, em nome de Jesus, amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, Senhor, mais uma vez, Pai, queremos te agradecer, Senhor, por esta oportunidade, Pai, pois se estamos aqui é porque o Senhor permitiu, Pai. O Senhor nos deu força, o Senhor nos levantou nesta manhã, Pai, para que possamos te adorar e exaltar, Senhor, o teu santo nome, Senhor. E que seja feito assim, Pai, que seja feita a tua vontade, o teu querer. Já te peço, Senhor, em nome de Jesus, por cada coração, Senhor, que esta palavra irá alcançar, que seja, Senhor, um solo fértil, Senhor. Senhor, prepara, Senhor, os corações, Pai, para receber com alegria, Senhor, com gratidão, com humildade, Senhor, e que teu Espírito Santo possa ir trabalhando desde já, que o Senhor possa, Pai, em nome de Jesus, ir transformando os nossos corações. Senhor, vai tirando, Senhor, todo o orgulho, Senhor, toda a dureza, Pai, tudo aquilo, Senhor, que nos afaste, Senhor, de Ti, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Toma nossas vidas, Senhor, nas Tuas mãos, continua conosco. É assim que nós te oramos e te agradecemos. Amém e amém. Irmãos, como eu falei, nos evangelhos nós podemos encontrar aqui muitas parábolas que Jesus deixou em seus ensinamentos bíblicos. Para nós começarmos, a meditar e a entender o que Jesus quer passar para nós, primeiramente, eu queria perguntar se todos nós sabemos o que é, uma parábola, o que se trata. E eu vou falar aqui de uma maneira bem simples, uma comparação, colocar as coisas lado a lado, fazer um paralelo. Podemos definir como sendo uma narração simples e objetiva,
A finalidade das parábolas bíblicas é ensinar uma verdade moral ou espiritual, né? Nos evangelhos, encontramos nada menos de 40 parábolas. Resumindo, é um recurso utilizado para esclarecer o que está ensinando, né? E Jesus, ele, como sendo o mestre dos mestres, né, ele sempre utilizava, né, maneiras simples, né, dos seus ouvintes compreender e entender a sua mensagem. E por meio das parábolas, irmão, nós podemos tirar grandes lições, né, para nossas vidas. E para qual grupo de pessoas, né, essa parábola foi contada? Vamos fazer a leitura novamente aqui do verso 9, que diz: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos. Então aqui a gente já pode identificar um grupo de pessoas a qual Jesus ele estava propondo esta parábola. Pessoas que confiavam em si mesmos. Continuando, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Então, o fato de as pessoas estarem confiando muito em si mesmo, né, acaba deixando de confiar em Deus e se enchendo de si, levando a desprezar os outros, né, porque ela vai se achar mais superior aos seus semelhantes. Então, primeiramente aqui nós podemos ver que é para aquelas pessoas que confiavam em si, uma confiança em excesso, né? Uma autoconfiança em excesso. É bom, irmãos, termos confiança. É bom nós confiarmos em si, mas temos que ter muito cuidado, né? Para que essa confiança não nos faça pecar. E para pessoas que se consideravam justas, consideravam-se melhor do que os outros, aprovam suas próprias atitudes, ações e comportamento, mas não aprovam dos outros, né? Os fariseus, eles se aprovavam, né? O grupo a qual ele pertencia aprovava aquelas práticas deles, aqueles costumes, mas a principal aprovação, a gente pode ver que ele não tinha. Qual é a aprovação que a gente deve ter? A aprovação do alto, a aprovação de Deus. A gente vê que aquele grupo a qual ele pertencia aprovavam suas práticas, né? Para ele era tudo, porque estava cumprindo aqueles costumes. Mas a gente pode perceber, irmãos, mais na frente, que Deus ele olha para o nosso interior, né? Deus vai olhar para o nosso coração. Vamos para o versículo 10, que diz: 2 homens... Antes de irmos para o verso 10, irmão, a gente falou que a parábola é para aqueles que confiam em si, né? E eu gostaria de conferir com os irmãos alguns versos na Bíblia, o que a Bíblia fala, né? De pessoas que confiam em si. Lá em Provérbios 28 e 26, parte A diz: o que confia no seu próprio coração é insensato. Então, irmãos, nós não devemos ter uma autoconfiança em excesso, porque isto nos faz mal. E outra coisa é que nós devemos procurar nos esvaziar, porque se nós ficarmos cheios de nós, cheios de si, não tem como o Espírito Santo habitar em nós, não tem como, né? Então nós devemos nos esvaziar. E aqui nós encontramos na Bíblia, né? O que confia no seu próprio coração é insensato. E outro provérbio 11, 28, a parte A diz: quem confia nas suas riquezas cairá. Então nós não devemos confiar nem no nosso próprio coração, nem nos nossos recursos, nem nas nossas riquezas. Por outro lado, a Bíblia fala também de quem confia, né, no Senhor, aqueles que confiam no Senhor. Por exemplo, lá em Salmo 121, verso 1, os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, firme para sempre. Amém? Vamos refletir, irmãos, nesses dois lados, né, para que nós possamos fazer nossas escolhas corretas. E lá em Jeremias também,
capítulo 17, verso 7 diz: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Então, para que nós possamos viver uma vida melhor, né, uma vida feliz, né, uma vida mais cheia da presença do Senhor, nós temos que confiar mais em Deus. Amém? Vamos adiante, verso 10 vai dizer: 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. Aqui a gente vê 2 homens. Se nós parássemos aqui no final do verso 10, né, estava bom, porque eles subiram ao templo para orar, né? Deus pede para que nós oremos. Mas existe uma grande diferença, né, quando nós analisamos, né, a postura, a forma a qual esses 2 homens oraram. Os fariseus eram as pessoas rígidas à obediência, à tradição ou costumes de um grupo de judeus devotos à Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Então eles cumpriam fielmente, né, os seus costumes e obedecia aquelas leis rígidas que eles tinham, né? E os publicanos eram cobradores de impostos, eles coletavam impostos para a Roma. Eram considerados publicanos os responsáveis pela arrecadação de taxas, tributos e impostos no âmbito da antiga Roma imperial. Os publicanos também, as pessoas não gostavam, né, muito deles, porque consideravam eles injustos. Achavam que eles cobravam além daquilo que fosse verdadeiro. Esses 2 homens subiram para orar. Mas vamos analisar agora, irmãos, a oração, primeiramente a oração do fariseu, né? Versículo 11, que diz assim: o fariseu, posto em pé, orava de si para si, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Nós podemos notar aqui, irmãos, que o fariseu, ele já começa se exaltando, né? Ele já começa se colocando acima dos demais. Ele já começa se colocando como justo, né? E o que é que Jesus ensina? Jesus, quando deixou a oração do Pai Nosso, o que é que ele ensina lá, né? Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. O fariseu, ele já começa aqui se auto-santificando, né? Ele já começa se santificando. Não é algo que Deus ensinou para nós, né? Nós temos que glorificar a Deus, temos que exaltar o nome do Senhor. Então o fariseu, ele ora de si para si. Ele não ora a Deus. A forma correta de nós nos dirigirmos em oração é ir orarmos a Deus, apresentar as nossas falhas, apresentar nossas petições, nossos pedidos de perdão. E o fariseu, ele vai contra tudo isso, né? Ele vai contra tudo isso. Esse fariseu da parábola não orou a Deus. É uma oração hipócrita. Ele está se exaltando e se gloriando em si mesmo. Não há humildade e arrependimento nesta oração. Vocês percebem aqui o orgulho do coração, né, do fariseu. Glória a Deus. Deus não aceita, irmãos, esse tipo de oração. A gente vai ver mais à frente que Deus, ele não vai justificar esse fariseu. A gente vai ver que Deus não vai aceitar a oração, esta oração. Por quê, irmão? Porque Deus não aceita? Porque é uma oração voltada para o ego, né? Para o próprio ego. Ele é uma oração feita para acariciar, né, o ego da própria pessoa. Que a gente vê
que ele está se exaltando, irmãos. A oração do Pai Nosso diz: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A vontade de Deus, será que a gente pode observar a vontade de Deus na vida desse fariseu, né, com as palavras a qual ele disse? E o fariseu, irmãos, ele é o mais ousado ainda. Vamos aqui no versículo 12. Ele diz: jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Né? Ele está cumprindo o que a lei dele estabeleceu, né? Ele está cumprindo os mandamentos a qual eles tinham que cumprir, mas de uma forma, irmãos, errada. A Bíblia não é contra nós darmos o dízimo e jejuarmos. A forma a qual esse fariseu usou, né, o fato de estar fazendo essas coisas, é que foi hipócrita, que foi errado. No versículo 12 aqui a gente vê, né, continua se gabando. Ele usou o jejum e o dízimo para se beneficiar. Ele está se exaltando por isso. E qual foi o grande erro dele? O grande erro dos fariseus é dar muita atenção ou importância às ordenanças e ações exteriores, que eles davam o ar de justos, mas não se preocupavam em ser realmente justos no coração. Deus, ele quer, irmãos, um coração justo, né? Deus, ele quer que o nosso interior seja transformado, porque o nosso interior vai refletir no nosso exterior, né? Aquilo que está no nosso coração, nós iremos externar. E esse foi o grande erro deles, né? Porque o fariseu, ele sempre se justificava, sempre se colocava na posição de certo, né? Ele, por ter a aprovação, talvez, de todo o seu grupo a qual pertencia, ele se considerava sempre mais justo do que os outros. Temos que ter muito cuidado, irmãos, para não nos tornar pessoas assim, orgulhosas, cheias de si, achando que somos capazes de conseguir tudo o que queremos, ao ponto de deixar de confiar no Senhor. Vamos pedir a Deus um coração transformado, um coração regenerado, humilde e transbordante de amor. Nós temos que buscar, irmãos, um coração que agrade ao Senhor, né? Porque se nós buscarmos agradar somente aos homens... E o fariseu não tinha um coração transformado, porque nós notamos aqui o orgulho, né? E a exaltação também. O fariseu não convenceu a Deus com a sua boa oratória, nem com toda a obediência observada aos costumes deles, também não foi justificado, apesar dos esforços. Devemos ter muito cuidado com o orgulho, porque ele nos dá uma autoconfiança em excesso, nos leva a se sentir muito mais superiores e melhores do que os outros, e nos faz desprezar os outros. Então, o que nós podemos notar, né, aqui na oração do fariseu, é que faltou humildade, faltou o arrependimento, a confissão. Agora vamos para o versículo 13. O publicano. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. A gente percebe, irmão, aqui uma oração simples, mas eficaz. Ele não usou de muitas palavras, né? Ele não se exaltou, ele não se comparou com ninguém, ele não se achou mais justo do que ninguém.
Ele não ficou culpando os outros. Em outras palavras, irmãos, esta é a maneira correta a qual nós devemos orar ao Senhor. É apenas um exemplo, né? Mas nós temos muitos outros exemplos. O publicano nem sequer levantava o rosto ao céu, batia no peito e dizia: ó Deus, tem pena de mim, pois sou pecador. Ele já reconheceu, né, que era o pecador. Ele já mostrou humildade já desde o início. E é isso que a gente tem que fazer, irmãos. Nós temos que reconhecer sempre. Nós temos sempre que pedir a Deus misericórdia, né, por nossas vidas. Porque as misericórdias do Senhor, irmãos, é a causa de não sermos consumidos. Vamos para o versículo 14. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Então, aqui a gente viu dois homens, irmãos, né? Dois homens de oração. Dois homens de oração. Até aqui tudo bem. Os dois oravam. Mas depois que foi feita a oração, depois que a gente vê a forma, a maneira a qual foi feita a oração, a gente consegue observar, irmãos, muita diferença mesmo. E Deus, ele dá aqui dois exemplos, para que nós possamos refletir a qual homem nós estamos nos parecendo. A qual desses dois homens nós estamos imitando? Nós temos aqui dois exemplos. Nós temos um exemplo mau e nós temos um exemplo bom. E Deus quer que nós seguimos, irmãos, sempre o bom exemplo. Deus, ele está nos ensinando aqui, irmãos, a como sermos humildes, a como orarmos. E Ele nos ensina também que nós precisamos pedir perdão sempre a Deus, pedir misericórdia a Deus e confessar os nossos pecados. E Jesus terminou dizendo que foi o publicano que voltou para casa em paz com Deus, porque também ele se humilhou e não se engrandeceu. Então a gente percebe, irmãos, que quem voltou em paz com Deus não foi, irmãos, o que se exaltou, não foi o que se achou bom, o que se achou melhor, foi o que se humilhou. Foi o que confessou os seus erros, a sua culpa, e o que confessou o seu pecado, que comoveu o coração de Deus. E esse foi justificado. Amém? E como eu falei, né? Com qual desses dois homens nós estamos nos parecendo, ou imitando? O fariseu orgulhoso, que se exalta e se acha o melhor, baseado nas suas próprias ideias egoístas, ou com o publicano, que se arrependeu e teve humildade para reconhecer seus erros e pecados. Nós possamos nos avaliarmos. Nós somos experts em avaliar o nosso próximo, mas quando é para nós nos avaliarmos, reconhecer as nossas culpas, os nossos erros, as nossas falhas, é difícil. E quando é para se humilhar, é mais difícil ainda. Irmão Vinícius. Oi. Engraçado que a gente, como cristão, deveria ser um expert em se avaliar. Porque todo mês, mensalmente, a gente, né, faz a Santa Ceia. E o apóstolo Paulo diz que a gente tem que se examinar antes de tomar a ceia, né? Então a gente deveria fazer isso com mais frequência, né? E não ao contrário. Amém. Exatamente. A palavra do Senhor nos direciona a examinar-se a nós mesmos. Não é para mim estar examinando a vida do irmão, a vida da irmã,
O que ela está fazendo de errado? O que ela está fazendo de correto? Ao invés disso, irmão, nós devemos nos examinar. O que eu estou fazendo de errado, né? E em que eu posso mudar, em que eu posso melhorar. Essa é uma forma de agradar ao Senhor. Em Lucas, capítulo 15, verso 7, diz que haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Então, quando um pecador, irmão, se arrepende, há mais alegria no céu do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Então Deus se alegra, irmãos, quando uma vida vem aqui à frente e demonstra que está arrependido. Quando uma pessoa vai até a presença do Senhor e pede perdão, confessa os seus pecados. Isso alegra o coração do Senhor. A palavra do Senhor é bem clara que há festa no céu. Não precisa ser muito, mas quando tem um que se arrepende, já é motivo de festa, né, no céu. Então que nós possamos ter essa humildade, irmãos, sempre. Nós possamos sempre pedir a Deus um coração humilde, um coração simples, para que nós possamos, irmãos, sempre ter humildade. Tem uma frase de Martinho Lutero, que eu vou compartilhar com os irmãos, que diz: o reconhecimento do pecado é o ponto de partida para a salvação. Então nós temos, irmãos, que reconhecer, nós temos que reconhecer o nosso pecado. Se nós formos até a presença do Senhor sem reconhecer, irmão, as nossas falhas, né, as nossas falhas, os nossos erros, os nossos pecados, nós estamos demonstrando o quê? Que já somos justos o suficiente, né, para... Como que Deus vai nos perdoar? Se nós já estamos nos considerando justos demais ao ponto de não pedir perdão. Tem outra frase de um grande evangelista, é o D.L. Moody, que diz: se um homem tira os olhos de Deus e confia em sua própria força, você pode esperar a sua queda. Olha aí, né? Mais um alerta. Nós temos grandes evangelistas aí pelo mundo, grandes homens de Deus, usados por Deus. E ele diz que se um homem tira os olhos de Deus e confia em sua própria força, você pode esperar a sua queda. Nós possamos ter cuidado, né, irmãos, com isso. E em Provérbios 3, vamos aqui em Provérbios capítulo 3... Voltar só um pouquinho aí, Provérbios capítulo 3. O que a palavra do Senhor nos adverte, né? Qual o conselho que nós encontramos da parte de Deus para nossas vidas, para aqueles que deixam de confiar em Deus e querem confiar em si? Provérbios 3:5 diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Amém? É isso que nós devemos fazer, irmãos. Nós devemos depositar toda a nossa confiança no Senhor. Toda a nossa confiança no Senhor. Provérbios vai dizer aqui que é toda a nossa confiança. Nós não devemos dividir, né, a nossa confiança em Deus com o nosso eu. E nós sabemos que nós somos falhos e a qualquer momento nós podemos falhar, né, nós podemos entristecer o Senhor. Exatamente isso. Você estava falando, o Vinícius disse que ia falar isso também, viu? Aí eu estava pensando em algo e você falou. Amém. Porque aqui diz de todo o coração, né, Gerlando? Então, isso vai de encontro ao que o mundo nos incentiva a fazer. O que é que o mundo mais repete para o ser humano? Né? As mensagens que nós temos por aí. Confia em si mesmo.
Você tem que confiar em si mesmo, né? Confie no seu coração, siga os seus instintos. Mas aqui diz que de todo o coração tem que ser o Senhor. Então, é como você falou. Se é de todo o coração eu vou confiar no Senhor, então não vai sobrar nada para mim. Eu não vou confiar em nada em mim mesmo. Até porque Jeremias vai dizer que o coração do homem é enganoso. A gente acha que por ali é melhor e na verdade não é, né? Então, nós temos que confiar totalmente no Senhor, e quando nós fizermos isso, nós não estaremos nos estribando, né? O estribo era o apoio onde a pessoa pisava, né? Então, totalmente no Senhor. Exatamente. A gente pode entender muito bem aqui, irmãos, que a nossa confiança deve estar depositada em Deus. Completamente, né? Completamente. Isso quebra totalmente aquela ideia de egocêntrico que a gente vê por aí, as igrejas por aí, pregando, acariciando o nosso ego, né? Que nós podemos, que nós somos isso ou aquilo. Então nós devemos desapegar dessa ideia e apegarmos mais a o que a Bíblia nos ensina. E a gente vê muito isso nos dias de hoje. Pessoas cheias de si, né? Pessoas orgulhosas. E Deus, Ele, na sua palavra, Ele sempre vai contra essas coisas. Sentimentos que levam a pessoa à ruína, que não levam a pessoa a crescer, a amadurecer espiritualmente. Porque quando nós vemos uma pessoa madura na fé espiritualmente, a gente não percebe essas características na pessoa. Que a gente vai perceber um coração transformado, um coração cheio de amor, um coração humilde, né? E é dessas coisas que a gente deve se encher, né? Que nós possamos se encher da palavra de Deus, daquilo que Deus quer que o nosso coração esteja cheio. Que nós possamos nos encher de tudo aquilo que o Senhor nos manda na sua palavra. Amém? Deu para entender? Deu para compreender? É uma parábola, irmãos, é simples. E é isso que Jesus faz. Ele é simples no seu ensinamento. Mas que nós podemos tirar, irmãos, grandes lições. Grandes lições. Que não possa ficar apenas aqui numa lição, não sei, no momento, mas que nós podemos levar, irmãos, para nossas vidas. Porque Deus, Ele quer não apenas que nós meditemos, lemos a sua palavra, mas Ele quer que nós cheguemos a praticá-la. Até que chegamos, né, a tal ponto que nós estejamos agradando ao Senhor. Que nós possamos tomar como exemplo, né, este publicano. E vários outros exemplos bíblicos que nós encontramos aqui. De humildade, de arrependimento, de confissão. E assim eu creio que nós iremos crescer e amadurecer mais e mais espiritualmente. Amém? Quero agradecer já em nome de Jesus pela oportunidade. Glória a Deus. É interessante esse elemento surpresa que Jesus sempre trazia nas parábolas, né? Ele deixava algo inesperado no final. E quando